Queridos, a graça e a paz, é uma alegria poder reunir mais uma vez para adorar, celebrar, glorificar, engrandecer e exaltar o nosso Deus. E a despeito da distância física, nós podemos estar próximos através da adoração, de um só coração, juntos de um só Senhor, de uma só fé. E nós louvamos a Deus, porque por meio do Espírito Santo nós mantemos o vínculo da unidade. Nesse momento nós vamos meditar, nos edificar nas Sagradas Escrituras, e nós iniciaremos hoje uma série de reflexões no livro de Jó. Esse livro que tem 42 capítulos, é o livro mais antigo das Sagradas Escrituras, também é o livro muito misterioso, muito enigmático, o livro de Jó. E esse livro, ele trata do mistério do sofrimento do justo. E nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, a partir do capítulo 1, verso 1, nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham cometido os meus filhos talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos
e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para dar-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amados, nós vamos meditar em uma série de reflexões no livro de Jó, iniciando obviamente agora no capítulo 1, e nós temos algumas informações acerca deste livro, desse personagem bíblico, e nós vemos que Jó era um homem bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Jó era financeiramente bem-sucedido, Jó era um homem familiarmente bem-sucedido, Jó era um homem que tinha uma saúde bem-sucedida. Então nós vamos ver que Jó era um homem bem-sucedido em todas as áreas da vida humana. Onde ele colocava suas mãos, prosperava. Mas nós vamos agora tentar conhecer um pouco mais desse personagem bíblico, cujo significado do nome Jó é, segundo as fontes que nós utilizamos, o próprio dicionário de Strong vai dizer que o nome Jó significa odiado, perseguido, ou aquele que persiste. Nós vamos entender também, segundo as Sagradas Escrituras, amados, que Jó não é um mito, como alguns sugerem. Jó não é um mito. Jó, ele é um indivíduo real, é um personagem bíblico real, tal qual os demais personagens bíblicos. E nós vamos ver aqui, eu gostaria de que fosse projetado aqui no telão, alguns textos bíblicos que nós vamos ver 2 citações, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, acerca desse personagem bíblico. Uma citação é feita no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 14, versículos 13 a 14, Ezequiel capítulo 14, versículos 13 a 14, então ele é citado pelo profeta Ezequiel, e Ezequiel ele vai evidenciar o caráter de Jó, como sendo um homem reto. Então, se Ezequiel faz citação a esse personagem bíblico, logo ele é um indivíduo real, e não um mito, como alguns imaginam, como aqueles que são adeptos da teologia liberal ensinam, não é? Nós entendemos que ele é um indivíduo, um personagem bíblico real, tanto quanto os demais citados nas Sagradas Escrituras. E nós vamos ler aqui juntos, Ezequiel capítulo 14, versos 13 e 14, diz assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo grave transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então Jó, aqui apresentado como homem reto e íntegro diante de Deus,
e ele é apresentado como alguém que é justo. O justo, na perspectiva bíblica, é aquele que se apresenta em uma posição justa diante de Deus, mediante a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos ver também que o Novo Testamento faz menção a esse personagem bíblico. Tiago, capítulo 5, versículo 11. E nós vamos ver que Tiago também faz menção a Jó como sendo exemplo de perseverança em meio à adversidade. Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Nós vamos ver também que Tiago se apropria desse personagem bíblico como exemplo de paciência em meio à tribulação, à adversidade, entendendo que o Senhor, que deu livramento a Jó, esse Deus que é gracioso e terno em misericórdia, ele também há de intervir de uma forma toda especial em seu favor, em favor da sua família, você que nos ouve, em favor de tantos quantos nele, no Senhor, confiam em meio à adversidade. Nós vemos que Jó é apresentado pelas Sagradas Escrituras, pelo próprio Deus, como sendo um homem reto, justo, e nós já sabemos que alguém é justo por meio da sua fé na pessoa de Cristo Jesus, e Cristo nos coloca em posição correta diante de Deus, mesmo diante da adversidade. Nós vemos que Jó é apresentado nas Sagradas Escrituras como sendo um homem reto e temente a Deus. Amados, nós acabamos de ler aqui no texto e vemos que Jó, de forma repentina, ele se vê desolado, atacado em todas as áreas da sua vida. Ele enfrenta decadência financeira, ele enfrenta o luto pelos 10 filhos que ele tem que sepultar no mesmo dia, ele vê a sua saúde debilitada, seu casamento desestabilizado, seus relacionamentos interpessoais com seus amigos, esse relacionamento agora é equivocado, porque no intento dos seus amigos oferecerem auxílio, eles promovem culpa e afirmam que o sofrimento de Jó tem como causa o pecado, que é o pecado de Jó, que é responsável pela grandeza, pela profundidade, pela extensão do seu sofrimento. Então você pode perceber que a vida de Jó, em todos os seus aspectos, ela é afetada. E você pode concordar comigo, eu creio que você há de concordar, que ninguém tem a experiência de um sofrimento tamanho na abrangência, na extensão, na totalidade desse enfrentamento com o qual Jó se depara mediante uma situação que nós acabamos de ler, mas nós vamos voltando ao texto para que nós tenhamos melhor compreensão daquilo que nós estamos compartilhando com os amados nesse momento. O texto de Jó, a partir do capítulo 1, versículo 1, e nós vamos aqui acompanhando a nossa reflexão e, assim, meditando nas Sagradas Escrituras. Havia um homem na terra de U, cujo nome era Jó. Então, nós já falamos do significado, não é? Odiado, perseguido, persistente. Isso faz jus à personalidade de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó, ele tem oposição a tudo aquilo que contraria a Deus. Homem que se desviava do mal. Versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó era um homem fecundo, um homem que foi próspero em todas as áreas da sua vida, e no aspecto familiar também ele era um homem próspero. No versículo 3, o texto vai nos dizendo que possuía 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, ou seja, ele tinha uma grande quantidade de servos, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Nós vamos perceber que a localidade de Ur não é específica aqui nas Sagradas Escrituras. Nós temos compreensão de que Jó provém do Oriente, mas a localidade não é bem clara. E nós vemos que ele era um homem bem-sucedido. Ele era um grande empresário, um mega empresário dos seus dias. Mas nós vamos perceber que ele não era bem-sucedido só na vida financeira, porque alguns sacrificam a família no altar da prosperidade da vida profissional. No versículo 4 diz que os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Havia unidade, havia comunhão. E nós vemos que a comunhão na família é algo que ela não surge espontaneamente, porque naturalmente nós somos dados, não é, à adversidade, ao desapontamento, descontentamento. Então, no ambiente familiar, manter a unidade é um verdadeiro desafio, principalmente quando se tem uma família numerosa, como Jó tinha. Mas nós vamos ver aí a habilidade de Jó como pai, esse pai zeloso, esse pai que promove a unidade no ambiente familiar, e que eu e você, nesses dias de reclusão, nesses dias em que nós estamos vivendo esse isolamento social, mas estamos no convívio do nosso relacionamento familiar, que nós possamos promover, assim como Jó promoveu, um ambiente de unidade. E, sobretudo, isso é responsabilidade que cabe aos pais. E o texto nos apresenta o fato de que Jó foi muito bem sucedido no aspecto da integração da sua família. E diz assim: cada um por sua vez mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Ou seja, havia uma organização, uma programação para a manutenção da unidade familiar. Ou seja, havia um planejamento para que essa família vivesse em perfeita unidade. Que nós possamos também, em meio à experiência de Jó, também a aprendermos a nos planejar para promover unidade e bom relacionamento familiar. A Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 5, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó era um indivíduo que viveu no período patriarcal. Esse relato aqui no versículo 5 deixa claro o período em que Jó viveu, porque o período patriarcal é o período em que o pai assume o papel e o ofício do sacerdote do lar. E nós vamos ver que aqui Jó, ele exerce o seu ofício sacerdotal, se levantando de madrugada e oferecendo sacrifícios ao Senhor, porque temia que os seus filhos pudessem ter pecado publicamente, falado algo que ofendesse a honra, a dignidade de Deus, ou tivesse pecado de forma íntima, ou seja, em seus corações eles tivessem tido algum sentimento que tivesse desagradado a Deus. O próprio Jó nos diz assim: ele temia que os seus filhos tivessem blasfemado contra Deus em seu coração, e assim o faziam já continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aí aqui agora nós vamos ver que o cenário muda. Até o versículo 5, nós estamos vendo um panorama, uma história que discorre, que acontece na terra. Mas agora nós somos elevados a uma realidade, como que uma verdadeira corte celestial.
Alguns estudiosos apontam para Moisés como tendo sido o autor, não é? Aquele que registrou o relato da história, o relato bíblico de Jó. Mas nós não temos como afirmar. Agora nós vamos perceber que essa realidade se dá na corte celestial. É como que diante de Deus fosse estabelecido uma verdadeira tribuna. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás. O que eu acho interessante aqui, amados, é que Deus ele não é pego de surpresa. Aqui, Satanás, ele aparece diante desse tribunal, mas Deus não é pego de surpresa. O próprio Deus vai agora inquirir a Satanás, não é? O próprio Deus pergunta a Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então nós vemos que o ofício do nosso adversário está à espreita, rodeando, se informando, tomando conhecimento da realidade da história humana e tentando intervir a todo instante. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás. Observe, querido, aqui é evidenciado a soberania divina. É Deus quem tem o controle de toda a história. Inclusive, aqui é Deus quem está inquirindo, quem está indagando, quem está perguntando a Satanás. Então, ele perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E agora o próprio Deus descreve o currículo irrepreensível, imaculado desse homem chamado Jó. O próprio Deus diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha que privilégio. O próprio Deus está dizendo que Jó é um homem singular. E a minha oração é que eu e você possamos devotar a nossa fé na pessoa de Cristo Jesus, de tal maneira que sejamos singulares diante de Deus, que a nossa fé seja fortalecida, o nosso testemunho pessoal seja de tal forma que o nome de Deus seja engrandecido. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, ou seja, Deus falando acerca de si mesmo, do seu relacionamento com Jó, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Queridos, aqui nós vamos ver o grande dilema, o grande desafio que agora Satanás está lançando diante de Deus. Deus, em sua soberania, ele inicia o diálogo, e nós vamos ver agora que Satanás o desafia. É do perfil, do caráter, da personalidade do nosso adversário desafiar. Embora o próprio Deus esteja dizendo que Jó é um homem de fé inabalável e valores inegociáveis, Satanás lança dúvida na palavra de Deus. Essa é a estratégia de Satanás. Foi essa a estratégia lá no Éden, foi essa estratégia também lá quando Jesus ele foi tentado, ali no capítulo 4 de Mateus, diante da tentação de Jesus, Satanás a todo instante lançando dúvida na palavra de Deus, e nós vemos agora Satanás diante do próprio Deus, questionando a sua palavra. Nós vemos Satanás na sua empáfia questionando, e o que Satanás está querendo dizer é que o propósito de Deus havia falhado, é que Deus, em face à sua criação e à sua criatura, ele não era merecedor do amor voluntário da sua criatura. É isso que Satanás está dizendo aqui.
Satanás está dizendo que a criatura não seria capaz de amar a Deus voluntariamente e que Deus havia falhado no seu propósito para que a sua criação o adorasse. Ou seja, Satanás estava dizendo, se tu criastes todas as coisas para o louvor da tua glória, e que essa glória, como diz Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, ali diante da mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, adorem voluntariamente. Satanás está dizendo, olha, tu falhaste no teu propósito, porque tu não terás adoradores que te adorem voluntariamente. Os teus adoradores te adoram por motivações materiais. É isso que Satanás está dizendo, que Jó se relacionava da maneira obediente, como se relacionava com Deus, por motivações egoístas. O que Satanás estava querendo dizer era que Jó amava mais a si mesmo do que a Deus, e que ele apenas adorava a Deus pelas dádivas recebidas pelas mãos de Deus. Que Jó adorava mais os seus filhos do que a Deus, e que ele só adorava a Deus porque Deus favoreceu seus filhos. Satanás estava querendo dizer que ele amava mais o seu relacionamento conjugal, a sua família, do que a Deus, e que ele só adorava a Deus pelo fato de Deus ser favorável, de Deus abençoar de forma extraordinária a sua família. E na corte celestial é estabelecido ali como que um júri, Satanás se põe como um acusador diante de Deus para com aquele que Deus apresentava como sendo íntegro, reto e que se desviava do mal. Eu quero aproveitar agora a oportunidade, a você, meu querido, amado ouvinte. Todos nós estamos enfrentando uma crise que, como Jó também, nos tomou de surpresa, de forma repentina. Quando menos pensamos, fomos surpreendidos com uma pandemia que assola todo mundo. Com tristeza, nós vemos a Europa de joelhos diante do coronavírus. Nós vemos prognósticos de dias mais difíceis pela frente, tanto no aspecto da saúde, como no que diz respeito às questões econômicas. Eu acredito que agora é uma grande oportunidade para que eu e você venhamos testemunhar a Deus a nossa verdadeira adoração. Agora é um momento muito especial para que se revelem diante de Deus, se manifestem os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Nós vamos ver que Deus agora nesse momento, Ele confia a Jó. Agora veja o desafio. Mesmo de forma inconsciente, Jó ele está dentro de um contexto muito desafiador. Deus ele vai confiar a sua reputação acusada por Satanás, ele vai confiar a Jó a defesa da sua reputação. Veja que coisa maravilhosa, o Criador na relação com a criatura. Deus se relacionando conosco de maneira íntima, de maneira pessoal e de maneira que Ele deposita em nós confiança. Nós precisamos e dependemos totalmente, inteiramente do Senhor, embora Deus não precise de que a sua reputação seja defendida por quem quer que seja, mas o nível de relacionamento de Deus com Jó é tamanho a confiança que foi desenvolvida ao longo de um grande e profundo relacionamento. Agora Deus convida Jó para participar dessa corte, onde Jó ele participa como aquele que estaria agindo em defesa da reputação divina. E nós vamos acompanhar o texto, que Deus em sua soberania, e é bom que você entenda que Satanás, ele está como que em uma coleira, ele está aprisionado e as suas rédeas, as rédeas de suas cadeias estão nas mãos do Senhor e ele só pode ir até onde o Senhor o permitir. E nós vamos ver aqui o próprio Deus em sua soberania
permitindo uma determinada e uma limitada, embora uma terrível ação de Satanás, agindo na vida de Jó. E nós vemos em todos os aspectos que outrora Jó era proeminente, na sua vida econômica, no seu relacionamento familiar, na sua reputação, nos seus relacionamentos interpessoais. Em um só dia ele perde todos os seus privilégios. Em um só dia ele tem que sepultar os seus 10 filhos. Você imagina do que em um só momento, em um único dia, você enfrentar a dor da perda de todos os seus filhos, do seu bem mais precioso. É uma dor indescritível, inenarrável, insuportável. E nós vamos ver aqui todo o sofrimento de Jó. E, por um segundo momento, nós vamos ver Satanás comparecendo à corte real. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus vêm se apresentar diante dele, e os estudiosos, os intérpretes, os hermeneutas das Sagradas Escrituras compreendem que esses filhos de Deus são menções relacionadas aos seres angelicais, aos anjos, seres celestiais. E agora Satanás, ele comparece. E agora outra acusação é feita. Ainda Satanás diz que Jó, ele ainda adora a Deus, porque sua vida ainda lhe é preservada. Jó, ele é acusado mais uma vez por Satanás como alguém que só se relaciona com Deus com base no interesse. Que a motivação de Jó é uma motivação interesseira. É uma boa oportunidade para que eu e você façamos uma avaliação, uma reflexão da forma como nós nos relacionamos com Deus. O que motiva o seu relacionamento com Deus? O que faz com que o seu relacionamento com Deus se mantenha vivo? E nós vemos que, mais uma vez, Deus ele vai dizer a Satanás: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da sua presença. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas, e nós vemos já toda esta tragédia assolando a vida de Jó, e já no capítulo 2, versículo 1 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Nós vamos ver mais uma vez a empáfia de Satanás aqui no capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mais uma vez, Satanás está desafiando a Deus e dizendo que Jó não é um verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito, em verdade, que adora voluntariamente ao Senhor. Ele está dizendo, entre linhas, ele está acusando a Jó e está aqui acusando também a Deus. Na sua honra ele está dizendo: ele só te serve por causa das benesses, pele por pele, e ele te negará. Ele está dizendo: Jó não ama mais a ti do que a sua própria vida. Se a sua vida for afetada, ele te negará. É uma boa oportunidade para mim e para você refletirmos nesse momento, pele por pele. Será que nós amamos mais a nossa própria pele? Nós queremos resguardar a nossa pele ilesa, ou nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus? Então respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto homem tem. Satanás diz:
Respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Então você percebe que o poder não está nas mãos de Satanás. O poder está nas mãos de Deus. E Deus delega o seu poder a quem bem Ele quer. E de forma restrita e limitada, Ele permite que por um tempo e por um momento, Satanás, ele exerça poder sobre a vida de Jó. Eu quero que você entenda que o poder está nas mãos do Senhor. É soberania divina. Versículo 7 diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não tinha uma área no corpo de Jó que ele tivesse refrigério. Ele estava com o seu corpo tomado de tumores. Eu posso imaginar a situação dramática, triste, terrível e cruel. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Muitas vezes nós julgamos a atitude da mulher de Jó. Mas quando nós não estamos em meio ao sofrimento, é muito fácil julgar as ações dos outros em meio ao sofrimento. A capacidade de cada um suportar a dor. Nós vemos que às vezes nós olhamos a dor do outro como se fosse uma ação dramática. Mas, amados, nós devemos levar em consideração a total falência que essa mulher enfrenta com seu marido, e a maior de todas as dores é a dor de sepultar os seus 10 filhos em um só dia. Nós precisamos olhar com graça e misericórdia para com aqueles que sofrem, para com aqueles que padecem, para com aqueles que estão debaixo de tamanha opressão. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: fala-lhes como qualquer doida. Ele está dizendo: você perdeu a capacidade de pensar, você perdeu o domínio da razão, você está envolvida, submergida, imergida na emoção e na dor. Jó, ele está dizendo isso para sua mulher: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. E eu quero encerrar nesse momento, aqui nesse capítulo 2, versículo 10, eu quero encerrar a nossa reflexão e que daremos sequência nos nossos próximos encontros, mas eu quero dizer a você, meu amado e minha amada, diante da dor, diante da adversidade, você tem condições de se portar como Jó? O que vai definir a nossa posição diante de Deus é o tamanho da nossa fé, da nossa comunhão, do nosso relacionamento, se de fato é genuína a nossa comunhão com Deus. O que vai definir a nossa posição diante de Deus em meio à dor são as nossas motivações. O que motiva você a servir ao Senhor? Nós vamos ver que Deus entregou a sua reputação aqui aos cuidados do seu defensor, no caso, através do testemunho pessoal do seu servo, Jó. Jó apresenta a mim e a você um exemplo claro e nítido, e por isso eu fiz questão de apresentar a você textos bíblicos, tanto Ezequiel como Tiago, que apresentam Jó como uma pessoa, assim como eu e você, uma pessoa real. Ele é capaz de guardar as motivações do seu coração na sua íntima e profunda comunhão com Deus, mesmo mediante a dor. Eu oro a Deus que haja no meu, no seu, no nosso coração a motivação sincera, a comunhão genuína, e que Deus encontre em mim e em você a pessoa do verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade. Eu convido a você, no próximo domingo, às 18 horas,
continuar conosco na reflexão no livro de Jó, nós temos aqui uma grandiosidade, um oceano de riquezas, de orientação, de direção para as nossas vidas, de como proceder em meio à dor e aflição, de maneira que a nossa comunhão com Deus permaneça inabalável, irrepreensível, e que nós continuemos na nossa posição reta, como justificados por meio de Cristo Jesus diante de Deus. Eu quero nesse momento também dizer aos amados que na quinta-feira nós estamos aqui reunidos a partir das 19h30, quando nós temos o nosso momento do estudo bíblico, com louvor e reflexão na palavra de Deus. Nós temos também a alegria de estarmos no domingo pela manhã, a partir das 9h da manhã, com escola bíblica dominical, aí no seu lar, na sua casa, no conforto da sua família, e nós temos esse momento de adoração, de celebração, onde nós exaltamos o nome do Senhor. Eu quero convidar os nossos amados aqui, para que nós venhamos encerrar esse tempo de reflexão, adorando ao Senhor com uma canção, nos despedindo, e eu oro a Deus que Deus seja assim para você, como foi para Jó, a razão da sua maior alegria. Que Deus seja a sua real motivação, que o seu relacionamento com Ele seja a sua maior prioridade. E eu gostaria de encerrar louvando e adorando ao Senhor, declarando que Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré. Deus nos enviou também o seu Espírito que em nós habita. E eu posso afirmar a você que Deus tem dado a mim e a você, a sua igreja, ao seu povo, todos os recursos para enfrentarmos vitoriosamente toda e qualquer adversidade que porventura tenhamos que enfrentar.